vamos lá, galera, a introdução à ótica geométrica. Bom, a ótica, ela é o ramo da física que estuda uma das coisas mais bonitas que tem na natureza. A luz, não é isso? A gente vê diversos exemplos que envolvem a luz e como que ela se relaciona ao nosso mundo macroscópico. Aí, por exemplo, tem o exemplo da luz passando por um prisma, que ela sofre uma dispersão. Tem na outra imagem aí o sol nascendo, né, ou se pondo, que também é um fenômeno muito bonito. E vamos começar a entender sobre a ótica física, como é que essas coisas funcionam e como que elas se comportam dentro do nosso mundo. Vamos lá. Bom, talvez a primeira grande coisa, ou uma das coisas mais interessantes que a gente pode observar a respeito da luz é a sua velocidade. Nada no universo é tão rápido quanto a luz no vácuo. Não existe, isso quem disse foi Albert Einstein, nada mais rápida que a velocidade da luz no vácuo. Inclusive, essa velocidade, diferentemente das outras, ela não é medida a partir de nenhum referencial. Na verdade, ela se torna o referencial. A velocidade da luz ela é a mesma sob qualquer referencial, seja ele algo parado, seja ele algo em movimento. É algo muito interessante que a gente vê depois em relatividade. Bom, a velocidade da luz ela é tão especial que a gente nem usa a letra V para representar. A gente usa essa letra C aí e ela é equivalente a 300 mil km por segundo. Com essa velocidade você daria 7 voltas e meia ao redor da Terra em 1 segundo. E no sistema internacional a gente encontra esse valor aí, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo é a velocidade da luz no sistema internacional. Uma das aplicações, só para a gente ter noção de como que é importante, quanto que é interessante essa velocidade nas telecomunicações. Tipo, toda onda eletromagnética, não só a luz, ela caminha com essa velocidade, qualquer ela. Por exemplo, um sinal de celular caminha com essa mesma velocidade. Também no espaço. Você está na Irlanda, faz a ligação para alguém que está no Brasil e por conta dessa velocidade é como se a gente estivesse falando praticamente um perto do outro, né? O delay ele é insignificante hoje em dia. Quer dizer, algo que acontece do outro lado do mundo eu consigo ver na tela do meu celular menos de 1 segundo depois. Por quê? Porque o sinal de TV, o sinal de celular, o sinal de internet e a luz viajam com essa velocidade e conseguem caminhar pelos satélites aí que a gente utiliza para se comunicar numa velocidade altamente incrível. Daí, por isso que essa rede de comunicação ela é tão instantânea, né? Algo que acontece do outro lado do mundo, instantaneamente alguém escreve, toma nota, filma, a gente consegue receber isso no nosso celular ou no nosso computador. Bom, vamos estudar as fontes de luz. Existem 2 tipos básicos. Primeiro, a fonte de luz primária. Todo corpo que tem luz própria é uma fonte de luz primária. As estrelas, uma luz acesa, uma vela acesa, são fontes de luz primária. São objetos que criam a luz, que iluminam o ambiente. Já a fonte de luz secundária é aquilo que recebe e reflete a luz. São corpos iluminados, a lua, eu e você, os objetos que você consegue enxergar, todos eles são corpos iluminados, ou seja, nós podemos dizer que nós somos fontes de luz secundárias, e isso é verdade segundo a física. A luz, ela pode se propagar em alguns meios. Existem basicamente 3 tipos: meios transparentes, translúcidos e opacos. Nos meios transparentes, a luz ela consegue atravessar completamente o meio, como por exemplo uma tela de vidro. Numa tela de vidro, a luz ela incide no vidro e atravessa ele. Já no meio translúcido, parte da luz atravessa, parte da luz é absorvida pelo meio, parte da luz é refletida. Já no meio opaco, nenhuma luz é transmitida.
toda a luz ou é absorvida ou refletida pelo meio opaco. Eu e você, por exemplo, somos meios opacos. Se você usa óculos, a lente do seu óculos é um meio transparente. E aquilo que está no meio termo entre o opaco e o transparente é translúcido. Você não consegue ver nitidamente, mas consegue ver alguma coisa através dessa tela ou desse meio de propagação da luz. Para a gente resolver qualquer problema, qualquer questão de ótica geométrica, a gente precisa obedecer a 3 princípios básicos. O primeiro é o princípio da propagação retilínea da luz. Como o nome já diz, a luz ela se propaga em linha reta. O que isto tem como consequência algumas coisas interessantes. Os eclipses, a formação de sombra e penumbra. Sombra é uma região em que não recebe luz alguma. Penumbra é uma região que recebe parcialmente a luz. Se tivesse acontecendo algum eclipse agora, a região da Terra que o eclipse seria total, no caso o dia iria escurecer literalmente, a Lua ia cobrir totalmente o Sol, nós estaríamos na região de sombra. Se por acaso a gente estivesse numa região em que a gente visualizasse um eclipse parcial, aí nós estaríamos numa região de penumbra, nós íamos receber parcialmente a luz do Sol. Os outros 2 princípios. O primeiro, o princípio da independência dos raios luminosos. Os raios luminosos eles podem se cruzar entre si, mas ainda assim um não vai atrapalhar a propagação do outro. Inclusive, se você tiver raios luminosos de cores diferentes e eles se cruzam no meio do caminho, o raio azul projeta-se na parede ainda azul, como se não tivesse acontecido nada. O raio vermelho, por exemplo, também projeta-se na parede como se não tivesse acontecido nada. A única coisa que pode acontecer de diferente é, se você projetar esses 2 pontos de luz em algo na interseção, no cruzamento, o que vai acontecer é que você vai visualizar a mistura dessas 2 cores. Você não vai ver nem vermelho nem azul, mas uma mistura das 2, que normalmente vai ser um rosa, magenta, é assim que a gente chama. E o outro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Esse princípio diz que um raio luminoso ele pode seguir por um caminho e outro raio luminoso vai seguir exatamente o mesmo caminho de volta. É por isso que quando você observa alguém por um espelho, essa pessoa também pode olhar para você pelo espelho. Seus olhares se cruzam através do espelho. Isso acontece perfeitamente por causa deste princípio. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Uma consequência do princípio da propagação retilínea da luz é a prática da câmara escura. A câmara escura era uma brincadeira que se fazia antigamente para projetar objetos numa tela. Você pega uma caixinha de sapato, coloca um papel manteiga de um lado e do outro lado você fura. Você aponta essa caixa para qualquer lugar, para qualquer objeto que esteja bem iluminado, você vai ver a projeção desse objeto do outro lado de cabeça para baixo, mais ou menos como acontece aí na imagem. E existe uma relação para a gente descobrir, uma relação matemática que a gente descobre algumas coisas envolvendo a câmera escura. Aí nessa equação, o O ela é a altura do objeto, que é proporcional a I, que é a altura da imagem. DO é a distância do objeto até o orifício. E DI é a distância da imagem até o orifício. E outra coisa interessante é uma distância que a gente utiliza muito nos conceitos astronômicos. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Está aí a distância, 9,4 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Só para você ter ideia, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até a Terra. A segunda estrela mais próxima, ou a constelação mais próxima depois do Sol, é Alfa Centauro, que está a mais ou menos 4,5 anos-luz de distância. Ou seja, a luz dessas estrelas demoram 4,5 anos para chegar até nós. O que quer dizer que muitas estrelas que a gente vê no nosso céu mandaram aquela luz para a gente há pelo menos 5 anos passados. Um conceito meio filosófico da gente estar em contato
com o nosso próprio passado, não é verdade? E aí tá as 2 estrelas da constelação Alfa Centauro que eu peguei para mostrar. Bom, para clarear tudo isso, vamos fazer os nossos exercícios. Bom, galera, vamos então começar os nossos exercícios, né? A primeira questão já está aparecendo aí na sua tela. Diz assim: se o Sol apagasse, ou seja, se sua luz deixasse de ser emitida após 1 hora de ocorrência desse fato, um sobrevivente olhando o céu sem nuvens veria somente a Lua, as estrelas, a Lua e o Sol apagados, uma completa escuridão, a Lua e as estrelas. Bom, a gente precisa lembrar o conceito de fontes de luz. Nós sabemos que existem fontes de luz que são consideradas primárias, fontes de luz que são consideradas secundárias. As fontes de luz primárias são aquelas que têm luz própria. A gente só conseguiria enxergar os corpos que possuem luz própria, porque o Sol apagando-se, a gente não ia conseguir mais ver aquilo que é iluminado pelo Sol. Ou seja, nós só conseguiríamos ver as estrelas, porque de todos esses astros aí, somente as estrelas possuem luz própria. E por que elas não conseguiriam iluminar o Sol? Porque, como a gente falou na parte teórica, as estrelas elas estão muito distantes da Terra, né? A estrela mais próxima, tirando o Sol, está a 4,5 anos-luz da Terra. Então está muito distante. Elas não têm o poder de iluminar o Sol como o Sol tem da Terra, como o Sol tem para iluminar a Lua, por exemplo. Então a resposta é a letra B. Somente as estrelas. E vamos já passar para a segunda questão, aparecendo aí já na sua tela. Para determinar a que altura uma fonte de luz pontual está do chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 0,10 metros perpendicularmente sobre o chão, em 2 posições distintas. Primeiro em P e depois em Q. A posição P está exatamente na vertical que passa pela fonte e nessa posição não há formação de sombra no lápis, conforme ilustra esquematicamente a figura. Na posição Q, a sombra do lápis tem comprimento 49 vezes menor que a distância entre P e Q. A altura H é aproximadamente igual a... Quanto que é mais ou menos a altura H? Bom, ele disse que tem uma fonte de luz aqui. E ele quer saber qual é a distância H, qual é a altura H dessa fonte de luz até o chão. Ele disse também que colocou em 2 pontos diferentes um lápis. Aqui no ponto P colocou o lápis e não formou sombra alguma. Aqui no ponto Q, ele também colocou um lápis e a sombra formada tem um valor X. Só que esse valor X é 49 vezes menor do que a distância entre P e Q, ou seja, eu posso dizer que a distância entre P e Q é igual a 49x. E ele disse também que a altura do lápis valia 0,10 metros, ou seja, 10 centímetros. O que isto nos faz concluir? Nós temos 2 triângulos aqui, ó. Esse triângulo maior e esse triângulo menor que são semelhantes. Isso aqui é uma aplicação direta e simples da propagação retilínea, do princípio da propagação retilínea da luz. E muitas vezes a gente resolve essas questões justamente realizando e fazendo a semelhança de triângulo. Por exemplo, a gente pode dizer que H é proporcional a 50x, da mesma forma que 0,10 é proporcional a x. A gente pode simplificar x com x, fazendo meios pelos extremos, H vai ser igual a 50 vezes 0,10, ou seja, H é igual a 5 metros.
o que indica a letra C dessa questão. Ok? Vamos já então passando para a terceira questão, já aparecendo aí na sua tela, que diz assim: Filomena está curiosa para saber a altura de um rapaz que está em pé, esperando o ônibus. Observa que o sol das 10 horas da manhã forma uma sombra do rapaz, a qual ocupa 5 lajotas quadradas de 20 centímetros de lado. Ela sabe que nesse dia o sol nasceu às 6 horas e ao meio-dia o sol está a pino, ou seja, está em cima da sua cabeça. Filomena determinou que a altura do rapaz é de... Bom, vamos anotar aqui algumas coisas. Ela disse que o sol era às 10 horas da manhã. A sombra do rapaz ocupa 5 lajotas de 20 centímetros. Ou seja, a sombra do rapaz equivale a 100 centímetros, né? 1 metro. Outra coisa. O sol nasce às 6 horas da manhã. A meio-dia está a pino. Quer dizer que aqui está o chão. Aqui está a linha normal que vai representar os 90 graus. Aqui é a posição do Sol quando ele nasce. Aqui a posição do Sol quando ele está a pino. Se a gente dividir de 6 horas da manhã, aqui acontece às 6 horas da manhã. Aqui acontece às 12 horas da manhã, que é o meio-dia. Se a gente dividir daqui para cá em 6 intervalos iguais, que de 6 para 12 nós temos 6 posições, né? 6 horas. Se a gente dividir em 6 intervalos iguais, a gente tem 6 intervalos de 15 graus. Então, às 7 horas o Sol está a 15 graus, às 8 horas o Sol está a 30 graus, às 9 horas o Sol está a 45 graus e às 10 horas, que era o caso, o Sol vai estar a um ângulo de 60 graus. O que é que a gente pode fazer? Nós podemos montar mais uma vez um triângulo. Aqui esse ponto representando o Sol. Aqui está o rapaz. E aqui a sua sombra. Segundo a questão, a sombra dele tem 1 metro. E aqui nós temos 60 graus. Aqui é a altura que nós queremos saber. Fazendo uma relação trigonométrica, por exemplo, a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Então a gente pode usar a tangente. A tangente de 60 é h sobre 1. Tangente de 60 é igual a raiz de 3, que é igual a h, ou seja, a altura do rapaz, raiz de 3 metros. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, que é o que diz a letra C. Ok? Essa foi a terceira questão. Vamos para a quarta e última questão. O vendedor de churros havia escolhido um local muito próximo a um poste de iluminação, pendurado no interior do carrinho. Um lampião aceso melhorava as condições de iluminação, admitindo que o centro de todos os elementos da figura, exceto as finas colunas que suportam o telhado do carrinho, estão no mesmo plano vertical, considerando apenas as luzes emitidas diretamente do poste do lampião e tratando-os como os extremos de uma única fonte extensa de luz, a base do poste, a lixeira e o banquinho, nessa ordem, estariam inseridos em regiões classificáveis como luz, sombra, penumbra. O que é que acontece com cada uma das coisas? Bom, primeiro a gente precisa identificar na figura o que é cada uma dessas coisas. Aqui nós podemos ver a base do poste. Entre o poste e o carrinho a gente pode ver a lixeira. E à direita do carrinho a gente pode ver o banquinho. Nós temos aí duas fontes de luz. O poste, a luz no poste e o lampião. Se a gente liga linhas retas entre essa fonte de luz e aquilo que pode criar obstáculo aos objetos, a gente está vendo aqui. Entre o poste
E entre a luz do poste e a base do poste, nós percebemos que não existe nenhum obstáculo, ou seja, a região na base do poste é uma região de luz. Agora, quando a gente pega a luz do poste, a gente vê que ela não consegue atingir o lixeiro. E a luz do lampião também não consegue atingir o lixeiro. Se a gente traça aqui uma linha reta, como a gente está fazendo aqui, a gente traça uma linha reta entre a luz do lampião e o lixeiro, a luz do lampião não consegue atingir o lixeiro. Por quê? A luz do lampião ela é interrompida por parte do carrinho. O mesmo acontece quando a gente tenta fazer essa mesma coisa tentando iluminar o banquinho. A luz do lampião nem a luz do poste conseguem atingir o banquinho. Ou seja, a base do poste recebe luz, o lixeiro e o banquinho é uma região classificada como de sombra. Ou seja, a resposta é a letra A. É isso aí.